eu tenho algumas coisas para comentar sobre um vídeo que eu fiz, que eu falava assim, mas o Japão não tem lugar para sentar. E rolou muito comentário, rolaram algumas coisas interessantes e que eu gostaria de comentar sobre esses comentários e que, bem, são algumas colocações que eu tenho que durariam mais do que 1 minuto e meio, então registrar dessa forma aqui pode ser legal. Bem, eu fiz um vídeo lá no Japão sobre... Eu mostrava algumas curiosidades e um dos vídeos eu falava assim, mas não tem lugar para sentar, olha só essa estação aqui, não tem lugar para sentar, olha só essa praça, não tem lugar para sentar, eu quero descansar aqui para beber uma água e não tem lugar para sentar. E aí, esse vídeo deu mais de 500 mil visualizações e deu uns 1000 comentários. Foi o vídeo que mais o pessoal comentou. Opiniões bem diversas, algumas pessoas me xingando, falando, quer sentar, vai pro Brasil. Não é esse o caso, caramba. Não é sobre isso também. E aí eu queria comentar uns pontos que foram mais citados. Em geral, tiveram alguns pontos que mais pessoas comentaram parecido. Só que são umas questões que não faz muito sentido, sabe? Não tem lá muito a ver, porque... Eu vou mostrar pra vocês. Lembrando que a minha opinião é de um turista que passou 21 dias apenas em 3 cidades do Japão. Então, assim, o recorte é muito pequeno mesmo. Eu não posso afirmar que eu conheço a cultura japonesa, que eu conheço o Japão, eu conheço o japonês, conheço como são as coisas lá. Não mesmo. É um recorte de apenas 21 dias. Bem, muitas pessoas mesmo, comentaram o seguinte, senta no chão. Outras falaram, mas se fosse eu já estava sentado no chão. Mas por que diabos você não se joga no chão? O japonês adora sentar no chão. Mas, cara, não é bem assim. Por quê? Em alguns lugares tinham placa falando, proibido sentar no chão. E quando você está numa outra cultura, uma cultura tão diferente, que você tá querendo não cometer gafes, assim, né? Você fica um pouco mais cabreiro, você fica um pouco mais na sua, assim, pô... Se tinha, lá atrás tinha falando que não podia sentar no chão, acho que nessa cidade a gente não pode sentar no chão. Sabe, você fica mais observador e mais crítico em relação a algumas coisas, mais cauteloso em relação a algumas atitudes. E além de, em alguns lugares, eu encontrar placas falando não pode sentar no chão, rolou de a gente estar no centro... a gente está em Tóquio, em alguma cidade, algum bairro famoso, tipo Shinjuku, alguma coisa assim, a gente comprar uma bebida e sentar na calçadinha da loja, sabe? Assim, no pé da vitrine. E o funcionário foi lá e falou, cara, você não pode sentar aí, você tem que levantar. Então, escadaria, por exemplo. Olha, as pessoas sentarem e alguém chega lá e falar, cara, não pode sentar aí. Então, assim, não é bem assim. Não é simplesmente, se você sentava no chão. Não, isso não era exatamente uma possibilidade. Bem, outras tantas e tantas e tantas outras pessoas comentaram o seguinte. O chão é limpo. Então dá pra sentar no chão, o japonês senta no chão. Cara, o chão no Japão, a rua no Japão é limpa. É mais limpa do que qualquer outra cidade que a gente conhece. Mas isso não significa que é que nem um chão de shopping, tá ligado? Ainda assim é um chão de rua. Então, em alguns lugares, mesmo que houvesse placa falando permitido sentar no chão, não é um lugar que você vai se sentir confortável para sentar no chão. Então, esse argumento também não é um ponto. O argumento de que, mas o chão é limpo. Tá, o chão é limpo, mas ainda assim não vou sair rolando por ele. Outras tantas e tantas e tantas outras pessoas comentaram o seguinte. O japonês senta no chão. E aí, meu irmão? Onde estavam os japoneses sentados no chão? Porque eu não via, assim, do jeito que muitos, esses tópicos que eu estou lançando, eram muitas pessoas comentando isso. Eu estava na rua vendo os japoneses sentados no chão, sabe? Não é essa a realidade. Muitas pessoas falaram assim, fica de cócoras. O japonês mesmo fica muito de cócoras. Ficar de cócoras não é descansar. Né? Descansar o pé, para mim, eu preciso sentar e para o meu pé ficar relaxado. Sentar de cócoras não é o ponto. Não vai me fazer descansar. Ao contrário, vai me deixar com mais dor. Então, esse também não é um ponto. Olha, de fato, nós ficamos sobre o japonês sentado no chão, nós ficamos num quarto de hotel em Takayama, bem típico japonês, com futon,
E tinha a mesa baixa, tinha a cadeira baixa, que era tipo, a gente ficava sentado no tapume, né? Mas é porque eu não selecionei a foto que eu podia mostrar aqui pra vocês. Ainda assim, você não tá sentado no chão. Você tá sentado numa cadeira que não tem pernas. Então você tá sentado na cadeira, sabe? A cadeira com a almofadinha e tal. Porque muita gente comentou assim, o japonês senta no chão em casa. Eu não visitei casa japonesa, não, se alguém aqui souber pode lançar aí no comentário, se souber de fato como é. Eu não conheço como é que é a realidade do japonês dentro de casa. Mas essa experiência que a gente teve no quarto típico japonês, havia um lugar, ainda mesmo que fosse no chão, havia um lugar específico para você sentar. Então, esse argumento também. Outras tantas e tantas outras pessoas comentaram assim, é por isso que o japonês vive muito, porque não tem lugar para sentar. Olha, de fato, o japonês vive muito. O Japão é um dos países que tem a maior expectativa de vida do mundo. Assim. O japonês vive mais de 80 anos em média. Isso porque ele tem acesso à saúde, tem acesso ao bem-estar social, tem dieta super saudável. Quer dizer, apesar de tanta fritura, é considerada uma dieta, a comida japonesa é considerada uma dieta saudável. Mas, irmão, não é o fato dele ficar em pé que vai fazer ele ser saudável, na verdade. Ficar em pé não tem nada a ver com atividade física ou caminhada, que seja. Eu estou em pé agora, então eu estou fazendo exercício físico, eu vou ter uma boa saúde por conta disso? Não. Então, assim, esse também não é o caso, tá entendendo? Olha, outras tantas e tantas outras pessoas, eu falo tantas e tantas porque realmente, assim, de 1000 comentários, muitas comentavam esses tópicos. Diziam que um dos motivos para o Japão não ter cadeira nas ruas, bancos, nas praças e tudo mais, era para que não tivessem pessoas em situação de rua ou para esconder as pessoas em situação de rua. O que eu acho que é uma grande... É besteira pensar assim, porque não é ter cadeira ou não que vai fazer o país ter esse problema social, ter o problema das pessoas em situação de rua. Não é verdade? Elas não dependem do banco para existir, tá ligado? Eu afirmava, sempre que alguém comentava isso, eu afirmava, cara, sempre não, enquanto eu aguentei, né? Porque eram muitas pessoas. Eu comentava, cara, eu acho que não é isso, sabe por quê? Porque o Japão não tem muito esse problema social. Lembrando que o meu recorte é de 21 dias por Tóquio, Kyoto e Takayama apenas. Não andei o país todo, não conheci todas as realidades. Dentro da realidade que eu vi, do meu recorte de 21 dias, eu vejo claramente que é um país que não tem esse problema social. Para chegar a ponto de ter uma política de não ter cadeiras, bancos nos lugares para que as pessoas em situação de rua não ocupem elas. Eu fiz uma breve pesquisa, para não falar tanta asneira, e eu vi uma pesquisa uma pesquisa do ano passado que indicou que o Japão vive o Japão tem hoje o menor número de pessoas em situação de rua já registrado. Essa pesquisa é feita há 20 anos. Em 20 anos, hoje, ele tem a menor quantidade de pessoas em situação de rua. A pesquisa diz que o Japão tem 3.500 pessoas em situação de rua hoje. E que em Tóquio tem menos de 800 pessoas em situação de rua. Lembrando que Tóquio é uma das cidades, a cidade, como eu mostrei no vídeo que eu postei aqui, a cidade mais populosa do mundo. Então, o que vocês acham? Vocês concordam que, tipo, banco ajuda a não ter população de rua? Eu não concordo e isso não faz o menor sentido. Bem, outras tantas e tantas pessoas, por fim, esse é o último argumento que eu selecionei, falam sobre arquitetura hostil. E aí vem uma coisa muito interessante, porque eu não conhecia esse termo, não conhecia essa teoria, e algumas pessoas falavam sobre essa teoria e outras respondiam falando, está sendo comum ao redor do mundo, não sei o que, isso acontecer. Cada vez mais cidades grandes, como cosmopolitas, tem poucos lugares para você ficar na rua, sabe? E uma seguidora, a Daniele, eu vou ler mais ou menos o que ela diz. Ela falou sobre o Bauman, não sei se pronuncia Bauman, deve ser. Ele é um sociólogo que falava sobre espaços públicos que deveriam servir à sociedade, mas que são pensados para evitar a permanência e a ocupação pelas pessoas. Ou seja, são lugares que não são para você ficar, são lugares para você apenas passar, para você fazer o que tem que fazer, e meter o pé e picar a mula. E aí, acho que isso faz sentido, sabe? Porque
nessas grandes cidades com muita movimentação turística, se você deixar, alguns lugares vão ficar extremamente lotados. Assim, eu tô falando que faz sentido, não que eu concorde. Mas observando, assim, faz sentido, sabe, ser uma política de não ter bancos em áreas muito movimentadas para que as pessoas não fiquem paradinhas lá, para que a coisa flua, tá ligado? E esse comentário fixado, quem quiser ler o que a Daniele disse, é o comentário fixado nos comentários, e é um comentário que rendeu bastante resposta de algumas pessoas discutindo sobre o que o Bauman falava e tudo mais. Achei esse ponto muito bacana e acho que pode ser por aí mesmo. Eu não sinto isso aqui nas grandes cidades por onde eu ando, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu não sinto e nem senti isso em alguma outra cidade de fora do país que eu tenho visitado. Mas acho que realmente faz sentido. E olha só, quando eu digo que o Japão não tem lugar para sentar, lembrando que o meu recorte é de 21 dias por Tóquio, Kyoto e Takayama. Não conheço o país todo, não conheço todas as realidades, todos os lugares. Mas assim, os lugares que eu passei, lugares mais turísticos, mais centrais, tudo mais, cara, assim, não é só sobre não ter banco em praças, em ruas movimentadas, em pontos turísticos ou, né, em grandes áreas centrais. Não é só sobre ter banco, é sobre não ter onde você se encostar. Sabe quando você tem uma árvore na rua e em volta da árvore tem uma muretinha baixinha e você vai dar uma encostadinha? Não, assim, nem isso tinha, sabe? Ou seja, não tinha nenhum lugar para você descansar a bunda. Isso era um fato. Bem, era sobre isso que eu queria comentar. Eu queria fazer um vídeo de 1 minuto e meio, mas era muita coisa para falar sobre 1 minuto e meio. Por isso eu fiz essa live aqui.